Olá, gente boa. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, Paulo está falando sobre algo que nenhum de nós quer passar, mas que muitas vezes Deus permite que passemos. Entretanto, Ele nos dá capacidade para passar por cima dessas lutas, mesmo que Ele não nos tire estas lutas. E Paulo, antes de chegar no versículo 7, ele está falando sobre uma série de visões e revelações que ele recebeu. E nisso que ele é arrebatado, seus sentidos são tomados, ele lida com experiências inenarráveis, com coisas que são indizíveis, e ele fica extasiado diante de tanta coisa que acontece. E ele diz que mesmo que ele não queira se gloriar, ainda assim ele acabaria sendo honrado, ou de repente ele ficaria orgulhoso, ou não sei se dá para você me entender, não teria como ele não falar que foi bem sucedido. Então, de alguma forma, ele estaria se promovendo, por mais que ele não quisesse. Entretanto, para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. E fica muito claro que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás para o atormentar. Aí eu não sei se você percebe que Paulo, um homem de Deus, homem de revelações, Deus falou com ele, Deus mostrou coisas a ele, e Deus permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe atormentar. Eu gostaria que você parasse para pensar em relação à sua própria vida. Muitas vezes você, apesar de ser tremendamente usado por Deus, de você ser uma pessoa que ora, fala com Deus, lê a Bíblia, Deus te usa, faz, acontece, e você vê milagres, bênçãos, um monte de coisa. Às vezes seu ministério prospera numa área ou noutra, não sei, mas ainda assim Deus permite que mensageiros de Satanás venham atormentar. E muitas vezes a gente não entende, a gente fica chateado, fica em crise. Por quê? E muitas vezes vem a reclamação, esperneamos e dizemos: eu não mereço. Só que Deus, por um motivo que nós não sabemos qual, inclusive, nós podemos deduzir que seja para o nosso quebrantamento, mas nós também ainda assim não temos certeza. Deus, por alguns motivos, alguns que desconhecemos, permite que aconteça coisas desse tipo. E diz Paulo que 3 vezes rogou ao Senhor que tirasse esse espinho da carne dele. E 3 vezes, e muitas vezes as pessoas falam que se você orar com fé, a coisa acontece. Alguém pode dizer que Paulo não tinha fé? Paulo tinha fé. Entretanto, a resposta sim não tem a ver apenas com a fé. Tem a ver com a fé e a vontade de Deus. Tem a ver com a fé e a permissão de Deus. Porque muitas vezes Deus quer até o nosso bem, mas Ele permite que coisas ruins nos aconteçam por motivos que nós não sabemos. E nesse contexto aqui, nós observamos que Paulo roga 3 vezes ao Senhor, e Deus, em vez de tirar o espinho na carne, fala para ele: a minha graça é bastante para você. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes, Deus ele vai ser muito mais glorificado conosco tendo esse espinho na carne do que se nós não o tivéssemos. Porque é importante ter essa fraqueza para que qualquer vitória, qualquer êxito, nós digamos, não é por nossa causa, é por causa de Deus. O sucesso da pregação não é por causa do pregador, é por causa de Deus. O sucesso do cantor não é por causa dele mesmo, mas é por causa de Deus. O sucesso da irmã de oração não é por causa da irmã, mas é por causa de Deus. O sucesso
do ministro na igreja não é por causa dele, mas é por causa de Deus. Porque se olharmos para eles, veremos que são frágeis, veremos que têm espinhos na carne, veremos que são pessoas que têm limitações. E nós nos deparamos com isso aqui e vimos quando Deus deixa muito claro para ele isso, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo fala, por causa disso, eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então a gente observa que se tinha algo para se gloriar, porque coisas boas e mistérios de Deus foram revelados a ele, mais ainda pelo fato dele ter fraqueza, porque quanto maior a fraqueza, maior o milagre aconteceria na sua vida, maior o poder se manifestaria na sua vida. Por isso, por amor de Cristo, meu irmão, que como Paulo, você venha se alegrar nas suas fraquezas. As suas fraquezas são um indicativo que é Deus quem faz as coisas e não você. Nos insultos, quantas vezes somos humilhados? Pessoas nos ferem, pessoas nos humilham, pessoas nos caluniam, pessoas falam coisas que nós não merecíamos. Mas glória a Deus por isso, porque cada vitória que Deus nos dá amordaça e envergonha essas pessoas. Nas necessidades, muitas vezes não temos isso, não temos aquilo, estamos com muitas escassez na nossa vida, mas ainda assim, nessas coisas, perseguições, nas angústias, porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Então, quanto mais fraqueza temos, mais oportunidade há para a ação de Deus nas nossas vidas. Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.